Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 89,1, né, o professor de Educação Física, o Thiago Nardon. Nós convidamos ele justamente para que ele viesse aqui para bater um papo com a gente, para falar, né, para que ele, na verdade, ele vai contar tudo, né, mas ele publicou, né, capítulos em um livro sobre educação física no ensino médio. Então o Thiago ele vai contar tudo aqui para a gente, né, para saber, né, como que foi essa publicação, né, já teve uma matéria no Jornal do Porto, no site da prefeitura, e a nossa intenção é essa, não só como o Thiago, mas também valorizar os professores, valorizar as pessoas, né, aqui da nossa cidade, os profissionais aqui de nossa cidade. E o Thiago ganhou, né, logicamente, né, essa visibilidade, né, regional, estadual, justamente pela dedicação do seu trabalho. Thiago, seja bem-vindo, então, aos estúdios da Inovadora FM. Muito obrigado, boa noite, Osni, boa noite aos ouvintes. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui. Muito bem. Thiago, só para que as pessoas entendam, né, algumas pessoas já o conhecem, né, você é professor aqui em Porto Ferreira. Isso, eu sou professor aqui da Rede. Entendi, então essa é a sua carreira, né? Eu devo contar, mas tive o prazer de estudar Educação Física no primeiro semestre, né? Com o Thiago, a gente estava até recordando algumas coisas, né? Falando da turma ainda, né? Infelizmente muitos, né, como eu, pararam, né, Thiago? Acho que a nossa turma era de 80, quase 80 alunos, quase 80, né? Aí por final 30 profissionais, né? Um pouco mais de 30 profissionais se formaram, e hoje aqui nós estamos aqui para contar a história, né, Thiago? Bom, a respeito então, Thiago, dessa coautoria, né? Você foi coautor, né, do livro Educação Física no Ensino Médio, Diagnóstico, Princípios e Práticas, né, organizado pela professora doutora Suraya, é isso, né? Suraya Darido, e publicado recentemente pela editora Unijuí, é isso? Unijuí. Como que foi como que surgiu essa ideia, Thiago? Foi até através desse grupo que eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado e tal, e continuar estudando essa temática. Quer dizer, então, porque às vezes as pessoas elas perguntam, mas como que você conseguiu, né, publicar? Então tem todo um processo. E você, são 2 capítulos, são 2 né? capítulos, o que você fala nesses capítulos, Thiago? Isso. Num dos capítulos a gente aborda uma questão muito importante, que é a questão do afastamento dos alunos das aulas de educação física no ensino médio. Existe uma tendência que, à medida que os alunos vão crescendo, eles vão avançando nos anos de escolarização, existe um distanciamento, os alunos vão deixando de participar das aulas de educação física, eles se recusam por vários motivos. E aí, nesse capítulo, a gente se propõe a discutir alguns desses possíveis motivos que levam esses alunos a se distanciarem das aulas, e a gente faz algumas proposições para tentar contornar essa situação. É claro que são proposições, são discussões. A gente também não pode deixar de considerar também a própria situação estrutural na qual se encontra a educação, enfim. Existem problemas maiores, mas a gente tentou focar exatamente no que se refere à educação física. Entendi. Qual que é o grande problema nisso tudo, Thiago? A gente sabe de uma grande diferença da nossa época, né, quando nós estudávamos, ou a minha, na prática de educação física, e depois foi se perdendo um pouco o interesse, né? O que você acha que deva tudo isso? Eu diria que a gente precisa, de um certo modo, entender que os tempos são outros. Eu ouço muito na escola, por onde eu tenho andado, e aí acredito que você também deva ter ouvido aquela coisa, no meu tempo os alunos eram assim, eu eram, enfim. Eu tenho minhas dúvidas se realmente as coisas eram assim, porque a nossa mente costuma nos pregar peças. Mas a gente precisa entender que os tempos mudaram, nós não somos os mesmos, tampouco os nossos alunos. Então a gente precisa entender essas mudanças e lidar com isso. No que se refere especificamente à educação física, uma coisa que nos chama bastante atenção e que contribui bastante para esse distanciamento é a questão de como
o conteúdo da educação física, o que é ensinado, é tratado. Porque, por exemplo, eu sou professor da disciplina de estágio na graduação, e os alunos me trazem muitos relatos das suas observações de estágio. E, assim, o que eu ouço, o que eles me relatam, é que no ensino médio, os alunos têm sempre o mesmo modelo de aula, com sempre o mesmo esporte, etc. E existe uma tendência de que isso aconteça desde o final do fundamental até o ensino médio. Então, se coloca no papel do aluno. Ele está sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, sem que haja uma preocupação com a progressão desse conteúdo. Que haja uma diversificação desse conteúdo. Então, qual é a motivação para esse aluno participar novamente das aulas de educação física lá no ensino médio, se ele sabe que aquilo não vai trazer nenhuma novidade para ele? Entendi. Então, esse é um problema muito sério. E uma outra coisa também que é importante a gente destacar, que é o seguinte: um grande problema que a gente tem hoje, a nível mundial, em termos de saúde pública, é a questão do sedentarismo, da inatividade física. As doenças ocasionadas pela falta de movimento. Como é que a gente poderia... Qual que é o papel da educação física escolar nisso? O papel da educação física escolar está justamente na intenção de proporcionar ao seu aluno, independentemente do nível de ensino em que ele se encontre, o maior número de experiências corporais possíveis, o acesso ao maior número de práticas corporais possíveis. Para quê? Para que ele desperte interesse por alguma delas e ele consiga transferir esse interesse para a vida fora da escola. Ou seja, trocando em miúdos, se eu sou um professor que só ensina futebol, todos os alunos gostam de futebol? Não. Sim. Alguns gostam, outros não. O que gosta vai participar. O que não gosta vai se afastar. E ele vai criar o quê? Um vínculo negativo com a atividade física. E na verdade essa não é a ideia. Eu tenho que criar vínculos positivos. Ele tem que gostar daquilo, para que ele consiga transferir aquilo para a sua vida fora da escola, para suas práticas de lazer e etc. Então esse é o papel, é a contribuição que a educação física escolar pode dar e deve dar nesse panorama de saúde pública, de sedentarismo, essa coisa toda. A gente percebe até com contatos, né, com os alunos, né, principalmente do ensino básico, né, que eles têm um carinho especial pela educação física, né? Sim. É uma das disciplinas que eles mais gostam, né? E a educação física não é só focada, vamos juntar as crianças, os alunos para jogar bola, basquete. Não, é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Na verdade, as pessoas, e aí não por culpa delas, claro, mas assim, existe um consenso de achar que a educação física é só esporte. E na verdade não é só isso. É que muitas vezes a gente pensa em educação física a partir das experiências que a gente teve na escola quando a gente era aluno. Sim. Mas para que a gente possa entender, a escola, de um modo geral, qual que é a função da escola? De um modo bem geral, a função da escola é transmissão cultural. O que é cultura? A cultura corresponde a um conjunto de saberes. E a escola, como é que ela faz essa transmissão? Ela divide esse conjunto em componentes curriculares. Então a gente tem, por exemplo, língua portuguesa, matemática, história e geografia. Cada um desses componentes responsável por uma parcela desse saber cultural. E a educação física não é diferente. Ela é responsável por uma parcela de conhecimento que a gente chama de cultura corporal, que representa as diversas práticas corporais que existem na sociedade. Então, a gente pode citar os jogos, os esportes, as danças, ginásticas, lutas, práticas corporais de aventura. Então, na escola, todos esses elementos são conteúdo da educação física e o meu aluno tem direito a ter acesso a esse conhecimento, assim como ele tem direito a ter acesso aos conhecimentos da matemática, da língua portuguesa e etc. Entendi. Então, a educação física é muito mais que simplesmente chutar uma bola, de um esporte de basquete, de voleibol. Mais do que isso. Bom, Tiago, você acha logicamente outros profissionais de educação física, assim como vocês, né? Hoje em dia a gente sabe, isso é notório, né? Eu posso falar com propriedade porque trabalho com vários professores, né? Estou em todas as escolas aqui do município com o ProERD e tenho contato com vários professores. Para uma boa aplicação, né? Eu vou falar da sua área, uma boa aplicação educacional na área de educação física, logicamente
que o profissional ele precisa ser valorizado, né, Tiago? O profissional, o professor, né, ele precisa ser mais valorizado. Afinal de contas, não existiriam nenhuma das outras profissões se não houvesse a profissão do professor. Exatamente. Essa valorização, acredito que seja imprescindível. O grande problema é que, infelizmente, muitas vezes a educação, de um modo geral, ela é muito mais uma moeda, digamos, aproveitando aí o ensejo nosso momento político, ela é uma moeda política, sim, ela é um projeto político e não um projeto de nação, um projeto de vida. Então essa valorização é imprescindível. Ao mesmo passo em que o próprio professor precisa também reconhecer a magnitude, a responsabilidade que ele tem nas mãos. Sim. Por exemplo, você está lá com uma sala de 30 alunos. Seus alunos passam 5 horas do dia com você, 5 dias da semana, durante 10 meses do ano. Então, olha a responsabilidade que nós temos na mão. Eu não posso me dar o luxo, eu não tenho o direito de fazer qualquer coisa na escola. Eu tenho que entender essa responsabilidade que eu tenho na mão e tenho que procurar sempre fazer o melhor. A minha aula hoje tem que ser melhor do que foi ontem e a de amanhã tem que ser melhor do que foi hoje. E isso também é imprescindível à minha formação constante. Sempre buscar conhecimento, buscar reciclagem e continuar estudando. Parafraseando um professor da educação física, aí, um grande nome da literatura, professor João Batista Freire, ele diz que professor é a profissão de quem estuda. Então, estudar para os professores, para nós professores, é algo imprescindível. Então, somente nas suas aulas você procura diversificar, você procura mudar, você procura adaptar, então você... Sim, uma aula sempre é diferente da outra. Nas minhas aulas, a minha ideia, como já estou na Dirzada há bastante tempo, então eu começo com as crianças lá desde o primeiro aninho, eles chegam lá com 6 aninhos e vão embora com 10, 11 anos. Então eu procuro, dentro desse tempo, proporcionar a eles o maior número possível de experiências com práticas corporais. Então eles vão jogar futebol, vão jogar vôlei, mas vão jogar rugby, vão aprender sobre lutas, vão jogar capoeira, A ideia é sempre diversificar, para que eles tenham acesso a essas diversas práticas corporais, esses conhecimentos, e que, de alguma maneira, eles possam estabelecer um vínculo afetivo com isso e consigam levar esse gosto pela atividade física para além da vida escolar. Entendi. Tiago, por que você escolheu a educação física e não outra disciplina, por exemplo? É curioso quando me fazem essa pergunta. Eu digo sempre que eu caí de gaiato na educação física. Quando eu decidi, optei pela educação física, eu estava num momento da minha vida em que eu estava me dedicando à prática das artes marciais. Sim. E nessa época, meados aí de 1998, 2000, a gente estava passando pela regulamentação da educação física com a consolidação do CREF, regularização da profissão e tal. Então todo mundo que tivesse vinculado a alguma prática corporal, seja em academia e tal, teria que ter o registro no CREF, fazer a faculdade ou fazer aquele curso para ser provisionado. Então, como eu estava saindo do ensino médio, eu falei, não, acho que eu vou por esse caminho, eu vou fazer educação física e aí, de repente, montar uma academia, alguma coisa assim. Foi com essa premissa que eu busquei a educação física. Mas, na verdade, quando eu comecei o curso e me envolvi com a literatura, eu conheci a educação física escolar, a didática, a pedagogia do esporte, foi paixão à primeira vista. Eu falei, não, eu quero ir para a escola, não quero saber de academia. Eu quero me aprofundar na escola, na educação física escolar, e foi o que eu fiz. Desde que me formei, eu só trabalhei única e exclusivamente na escola, é onde eu gosto de estar, é o lugar que me satisfaz. Sou muito feliz dentro da escola, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, todas as pedras no caminho, mas eu digo que eu não queria estar em outro lugar que não a escola. Muito bem. Só lembrando que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo aqui dessa entrevista com o Tiago. Se vocês quiserem participar com a gente ou sugerir alguma pergunta nesse sentido que eu faça para o Tiago, vocês podem enviar através do WhatsApp também, ou redes sociais, ou mesmo através da nossa transmissão, algum questionamento, alguma dúvida, né? É o 99634-3575.
podem passar alguma pergunta ou mesmo falar que está na audiência, e a gente vai registrando a participação de vocês nesse bate-papo aqui com o Tiago, falando, né, sobre esses capítulos do livro, né, que ele teve publicado. Tiago, com a publicação desses 2 capítulos, né, onde você pretende chegar? Inevitavelmente a ideia é... Bom, agora eu preciso botar um pouco minha vida em ordem, né? Bastante correria aí com a publicação do livro, com a finalização do mestrado. Logo vai estar pintando aí também a publicação da minha dissertação. Sim. Mas a ideia é sempre continuar avançando, continuar estudando, continuar evoluindo, trabalhando também, sem deixar a escola de lado. Mas é claro que o objetivo é angariar aí, nos próximos tempos, um doutorado. E continuar ainda na luta. Não deixar a escola de lado. Então é continuar... Sim. Tentar caminhar simultaneamente aí, a vida acadêmica com a vida... E você pretende... foram 2 capítulos, você sonha ou tem... quem sabe até uma autoria de um estudo, assim como a gente conhece outros profissionais da área que acabaram escrevendo também, né? Claro, de um certo modo a gente sempre almeja de repente publicar também, assim como a gente de repente pega o livro de um determinado autor, se inspira nele, então a gente também de repente tem o desejo de publicar materiais que possam auxiliar outros professores, que possam contribuir na reflexão desses professores, para que eles possam também melhorar suas práticas profissionais. Entendi. A gente estava falando sobre a publicação, né, de 2 artigos em um livro, né, especializado em educação física. Ele comentou a respeito do primeiro capítulo. Tiago, e esse segundo capítulo, que se trata? Bom, no segundo capítulo, como se trata de educação física no ensino médio, e falar de ensino médio é imprescindível falar também sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E não sei se todo mundo sabe, mas já há algum tempo o conteúdo de educação física ele é solicitado pela prova do Enem. Sim. Então, nesse segundo capítulo, a gente discute exatamente essa introdução da educação física junto ao Enem. E a gente faz uma reflexão, porque existe uma situação paradoxa nesse sentido, que é a seguinte: dados do censo escolar apontam que aproximadamente 30% dos alunos matriculados, isso a nível Brasil, 30% dos alunos matriculados no ensino médio estão matriculados no curso noturno, que a gente sabe, por questões de legislação, questões estruturais e outras, que não existe educação física no ensino médio. Então, logicamente, esses alunos não existe educação física no ensino médio noturno. Sim, e aí, logicamente, esses alunos matriculados no curso noturno não terão acesso a esse conhecimento, porém serão cobrados na avaliação do Enem. Então, existe uma situação aí contraditória. Como é que uma avaliação de nível nacional cobra um conhecimento que os alunos não têm acesso? Considerando também que o Enem hoje ele se distancia um pouco da sua função original, primária, que era avaliar o nível de aprendizagem dos alunos ao final da educação básica para promover mudanças e adequações no sistema de ensino, e hoje ele é muito mais uma porta de entrada para o ensino médio, para o ensino superior, desculpa. Então, essa questão de não existir educação física no curso noturno acaba, eu diria, dificultando de um certo, se a gente analisar, dificultando esse acesso desse aluno ao ensino superior. Entendi. Bom, deixa eu registrar aqui, o vereador Miguel Bragioni está mandando um abraço para você, ouvindo então aqui o jornal, né? Obrigado pela audiência, presidente da Câmara Municipal, vereador Miguel Bragioni, acompanhando então também essa entrevista com o Tiago. Parece, por falar em Câmara Municipal, recentemente, né, você recebeu uma congratulação da Câmara Municipal aqui de Porto Ferreira, né, Tiago? Como que foi? Exatamente, eu recebi aqui uma nota de congratulações, um requerimento feito pelo vereador professor Sérgio Rodrigues, onde eles apontam aqui a minha publicação, como a minha coautoria nesse livro sobre educação física no ensino médio,
e me parabenizam por isso. E aí eu queria também aproveitar a oportunidade de deixar registrado o meu agradecimento ao professor Sérgio, né, pelo reconhecimento e tal. Então, muito obrigado pela lembrança. É muito bom ser reconhecido por mais pelo trabalho, né, com dedicação. Tão exemplar aí que você realiza, né, Thiago? Bom, falamos então um pouquinho da sua trajetória dentro da educação física, falamos sobre esses 2 capítulos, né, nessa publicação desse livro, né? As pessoas que querem conhecer um pouco mais, Thiago, você tem disponibilidade de Facebook? Eu queria trocar uma ideia com o Thiago a respeito de tal coisa. Existe essa possibilidade? Existe, claro que existe. Eu estou aí nas redes sociais, no Facebook Thiago Nardon. É só me procurar lá. Tem também os meus contatos, tem meu e-mail, a gente pode trocar e-mails. Então as pessoas podem ficar para te procurar, isso, sugerir alguma coisa. Os pais de alunos também lá do Nadir Zadra, se quiserem me procurar também para conhecer o trabalho da educação física, fiquem à vontade para irem à escola, para me procurar, para esclarecer dúvidas, sugestões, críticas. Estamos sempre abertos aí a conversar, a esclarecer, no sentido de sempre avançar. Muito bem. Thiago, a gente gostaria de agradecer a sua participação dentro olha, falar o Jornal da Cidade é o Williams Trindade. É que eu estive com ele muitos anos na apresentação do jornal, mas essa entrevista as pessoas vão ouvir também dentro do Jornal da Cidade. Mas, Thiago, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Inovador FM. Nos colocamos à disposição também, sempre que você tiver alguma novidade, parece alguns artigos aí que serão publicados, nos procurem também, para que a gente terá o prazer de falar aqui na Inovador FM. Como eu disse, né, a gente valoriza as pessoas que são aqui da nossa cidade, esses bons profissionais como você, e mais uma vez recebo aí os nossos parabéns de toda a equipe da Inovador FM e também da equipe do Jornal do Porto, Thiago. Muito obrigado. Bom, então com essa entrevista com o Thiago, nós encerramos, né, mais uma noite de entrevistas aqui dentro do programa Noite Inovadora. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência de toda a semana, e semana que vem a gente vai voltar com uma nova entrevista também aqui diretamente do Estúdio 2 da Inovador FM. A vocês, muito obrigado pelo carinho, a vocês de toda a região que acompanhou e também através da internet em todo lugar do Brasil. Muito obrigado pela audiência, e semana que vem nós voltaremos com mais um programa Noite Inovadora. A todos vocês, Deus abençoe e muito obrigado.